Imagine um cenário encantador. O dia 8 de novembro de 1847, em uma elegante residência georgiana na pitoresca Clontarf, às margens do mar, nos arredores de Dublin. Foi ali que nasceu uma das mentes mais fascinantes da literatura, conhecido pelo mundo como Bram Stoker. Seu nome completo, registrado nos batistérios, era Bram Stoker. Um legado familiar que remonta a gerações, herdado diretamente de seu pai, também chamado Abraham. Mas não se preocupe com a abreviação Bram, ela apenas torna o nome mais íntimo, mais próximo de nós. Abraham Stoker Sr., um homem dedicado, servia como funcionário da administração britânica em Dublin, trabalhando no majestoso castelo de Dublin, símbolo de poder no coração da capital. Ao seu lado, Charlotte Torley Stoker, uma mulher de origem nobre vinda de Sligo, região de paisagens deslumbrantes no oeste da Irlanda, onde o ar é puro e os dias parecem eternos. Ambos devotos membros da Igreja da Irlanda, representavam a elite protestante em um país majoritariamente católico, marcado por profundas divisões sociais. O casal teve 7 filhos e Bram, o terceiro da prole, cresceu em um lar onde o afeto e a união familiar superavam as limitações financeiras. Embora não fossem ricos, os Stoker desfrutavam de uma posição privilegiada em relação à maioria dos irlandeses da época, que enfrentavam uma realidade brutal. A Irlanda do século XIX era um território ferido. Séculos de domínio britânico haviam criado um sistema injusto, onde uma minoria de proprietários de terras, muitos deles ingleses, controlava a vida de milhões de camponeses, que dependiam de pequenos lotes cultivados para sobreviver. A batata, base de sua alimentação, tornou-se um símbolo de esperança e, ironicamente, de tragédia. Bram veio ao mundo em meio a um dos capítulos mais sombrios da história irlandesa, a Grande Fome. Uma praga vinda das Américas, transportada pelos primeiros navios a vapor, devastou as plantações, deixando um rastro de desespero. Entre 1845 e 1852, mais de 1 milhão de irlandeses morreram, e outros milhões emigraram, fugindo da miséria. Era um tempo de dor, mas também de resistência. Enquanto a pobreza e a exclusão política alimentavam tensões, surgiam movimentos como Home Rule, que lutava pela autonomia da Irlanda e pela restauração de um parlamento em Dublin. Mesmo em meio ao caos, sinais de renovação apareciam. A industrialização avançava, reformas políticas ganhavam força e nas ruas de Dublin e Londres, uma nova geração de escritores irlandeses começava a brilhar. Nesse contexto turbulento, Bram Stoker foi criado com um propósito claro. A educação era a prioridade absoluta. Seu pai, apesar da agenda lotada entre Clontarf e o castelo de Dublin, e sua mãe, uma mulher à frente de seu tempo, garantiram que os filhos tivessem acesso ao conhecimento. Charlotte, além de ser uma leitora voraz, era uma ativista. Escreveu sobre as condições desumanas dos workhouses, asilos para pobres durante a fome. Denunciou os horrores da cólera e defendeu os direitos das mulheres, valores que transmitiu aos filhos com paixão. Não por acaso 2 dos irmãos de Bram, William e George, tornaram-se médicos renomados, com William chegando à presidência da Academia Real de Medicina da Irlanda. Quanto ao jovem Bram, sua infância foi marcada por um detalhe que mais tarde se revelaria decisivo. Doente e frágil nos primeiros anos, passou longas temporadas acamado. Mas o que poderia ser uma limitação transformou-se em oportunidade. Foi nesse período que ele mergulhou nos livros, alimentando uma imaginação que o acompanharia pela vida. Superada a fragilidade, surpreendeu a todos ao tornar-se um atleta na adolescência, provando que a determinação vence até os obstáculos mais difíceis. Em 1864, com apenas 17 anos, Bram deu um passo ousado. Ingressou no Trinity College, a instituição mais prestigiosa da Irlanda, mesmo com o surgimento de novas universidades em Dublin, Cork e Galway. Durante 6 anos dedicou-se aos estudos com intensidade, destacando-se não apenas pelas notas, mas pela liderança. Foi auditor da College Historical Society e presidente da University Philosophical Society, um feito inédito, que nenhum outro estudante havia conquistado até então. Quando recebeu seu diploma de bacharel em artes, em 1870, já era claro que aquele jovem de Clontarf estava destinado a deixar sua marca no mundo. Cada experiência, cada desafio e cada lição aprendida em sua juventude moldariam o escritor que, décadas depois, daria vida a um dos personagens mais icônicos da literatura, um conde que, assim como a Irlanda de sua época, carrega consigo uma mistura de fascínio e sombra. Mas essa, minha cara leitora, meu caro leitor, é uma história para outro momento. Não era apenas nos corredores acadêmicos de Trinity que o espírito de Bram Stoker se alimentava.
A Dublin da década de 1870 fervilhava com uma energia intelectual que poucos lugares do mundo poderiam rivalizar. Enquanto a cidade pulsava ao ritmo das discussões literárias e dos debates políticos, o jovem Stoker, agora um funcionário público durante o dia, mergulhava, nas horas vagas, em um universo onde a palavra escrita ganhava vida própria. Foi nesse caldeirão cultural que ele travou conhecimento com uma figura tão fascinante quanto controversa, Lady Jane Wilde, mãe de um certo Oscar que mais tarde abalaria os alicerces da moral vitoriana com seu gênio afiado. Mas a que mulher era aquela? Uma poliglota que dominava 10 idiomas antes dos 20 anos, uma poetisa que desafiava convenções e uma voz incansável na luta pelos direitos irlandeses. Seu salão em Merrion Square não era apenas um ponto de encontro, era um templo das ideias, onde nacionalismo, folclore e literatura se entrelaçavam em conversas que duravam até o amanhecer. Para Stoker, aquelas noites foram mais do que simples reuniões sociais, foram aulas mestras de ousadia intelectual. E foi sob a influência dessa mulher extraordinária que ele começou a desabrochar como crítico teatral. Suas resenhas para o Dublin Evening Mail não passavam despercebidas, afiadas, perspicazes, muitas vezes controversas. Ele não se contentava em apenas descrever as peças, ele as dissecava, expondo camadas de significado que outros não ousavam enxergar. Não por acaso foi nesse período que seu próprio estilo começou a tomar forma, uma mistura única de precisão jurídica, herdada de seus anos nos tribunais, e imaginação desbordante, alimentada pelas lendas que ouvirá desde criança. Mas não pense que sua vida se resumia a papéis e tinta. Stoker era um homem de múltiplas paixões. Enquanto a maioria dos funcionários públicos se perdia na burocracia, ele fundava o Dublin Seitin Club, um refúgio para artistas amadores onde o lápis dançava sobre o papel tão livremente quanto suas palavras. Suas aquarelas, embora menos conhecidas que seus escritos, revelam um olho aguçado para o misterioso e o sublime, traços que anos depois impregnariam as páginas de Drácula. Afinal, como poderia um homem que desenhava sombras e castelos em ruínas não ser atraído pelo gótico? E então, em 1875, com apenas 28 anos, ele fez algo que mudaria o curso de sua vida, publicou seu primeiro conto. Não era uma obra-prima, nem pretendia ser. Mas naquele pequeno texto já se espreitava o germe do que viria a ser sua assinatura, o fascínio pelo oculto, pela história esquecida, pelas forças que rastejam além da razão. Os leitores atentos, notadamente aqueles que, como ele, devoravam Poe e se perdiam nos versos de Whitman, reconheceram ali uma voz nova, uma voz que ousava sussurrar o que outros apenas pensavam. Era o início de uma jornada que dali a algumas décadas daria ao mundo não apenas um livro, mas um mito. Mas isso, meu caro leitor, minha cara leitora, é uma história que ainda está por vir, e que posso lhe garantir, vale cada página de espera. E então, como um raio cortando a noite dublinesa, o mundo conheceu sua primeira obra-prima em prosa, um romance que, como um espectro, surgiu nas páginas do Shamrock, aquele jornal literário que semana após semana, alimentava a fome dos leitores por histórias que os transportassem para além do cotidiano. Não era mera coincidência que os grandes mestres vitorianos, Dickens, Collins, até mesmo os poetas malditos, tivessem escolhido esse mesmo caminho, a serialização. Em uma época em que um livro encadernado era um luxo reservado aos bolsos mais abastados, as revistas eram as verdadeiras catedrais da imaginação, onde o povo comum podia se perder em capítulos que chegavam como presentes semanais. E foi ali, entre o barulho das tipografias e o cheiro de tinta fresca, que Stoker plantou as primeiras sementes de seu legado. O Caminho das Primaveras, sim, esse foi o título, não era uma obra qualquer. Era um espelho quebrado refletindo os demônios que assombravam a alma humana. Uma tragédia vestida de romance que acompanhava Jerry O. Sullivan, um carpinteiro de coração nobre, enquanto a Londres devorava seus sonhos como um lobo devora um cordeiro. O álcool, essa serpente que se enrosca no pescoço dos homens, o arrastou para o abismo. E a desconfiança é um veneno mais mortal que o arsênico, o levou a cometer o irreparável. Suas mãos, trêmulas de ciúme e desespero, ceifaram a vida de Cathy, a mulher que jurara amar. Não há fantasmas aqui, não há vampiros nem criaturas da noite, apenas o horror mais puro, aquele que nasce quando o homem se olha no espelho e não reconhece mais a si mesmo. E no entanto, meu caro leitor, você não pode ignorar o presságio. Aqueles que leram O Caminho das Primaveras com atenção sabiam que estavam diante de um ensaio sinistro, um prelúdio das sombras que Stoker ainda traria à luz. Mas não era apenas a ficção que moldava seu gênio.
Enquanto as palavras de Jerry O. Sullivan ainda ecoavam nas ruas de Dublin, Stoker dividia seu tempo entre a crítica teatral e as páginas do Dublin Evening Mail, um jornal que, por ironia do destino, era copropriedade de Sheridan Le Fanu, o mestre das histórias de arrepiar. Le Fanu, um nome que hoje pode soar como um sussurro esquecido, mas que em sua época era sinônimo de terror refinado, de contos que faziam as velas tremeluzirem nas saletas vitorianas. Foi ele quem deu ao mundo Carmilla, aquela vampira de lábios de rosa e olhares que hipnotizavam, uma criatura que se alimentava não apenas de sangue, mas de paixões proibidas. Publicada em 1872, a novela era um escândalo disfarçado de elegância gótica. Laura, a jovem ingênua, a Condessa Cantain, uma aristocrata com segredos mais antigos que as cruzadas, e aquele formato inovador, cartas, diários, relatórios médicos, que décadas depois, Stoker aperfeiçoaria em Drácula. Coincidência? Não. Homenagem? Talvez. Mas acima de tudo, era a prova de que os grandes artistas não criam no vazio. Eles bebem das fontes que os precederam, distorcem-nas, e então, eis o milagre, dão à luz algo inteiramente seu. E que época para se inspirar! O século XIX era um caldeirão fervente de medos e maravilhas. Tudo começou com o Castelo de Otranto, aquele delírio de Horace Walpole que em 1764, inventou o terror gótico com suas torres desabando, seus fantasmas uivantes e suas maldições ancestrais. Meio século depois, Mary Shelley ousou mais. Frankenstein não era apenas um monstro costurado com cadáveres. Era uma pergunta lancinante sobre até onde a ciência poderia levar a humanidade, e o que restaria de nós quando cruzássemos essa linha. E então veio Poe, o mestre do suspense psicológico, aquele que provou que o horror mais profundo não precisa de lobisomens ou castelos assombrados. Basta uma mente à beira do colapso, um coração que bate descompassado sob o chão de madeira. Stoker bebeu de todos eles, mas também bebeu da vida, e a vida, como bem sabemos, é feita de escolhas que nos marcam para sempre. Nos anos 1870, enquanto Dublin ainda murmurava sobre o escândalo de Carmilla, um drama muito mais terreno se desenrolava nos salões da alta sociedade. Florence Balcombe, uma beleza de olhos vivos e riso fácil, era cortejada por dois homens, Oscar Wilde, o dandy de língua afiada e futuro ídolo e mártir da literatura, e Bram Stoker, o escritor sério 10 anos mais velho, com cicatrizes de uma infância doente e um futuro ainda por escrever. Ela escolheu Stoker. Eles se casaram em 1878, quando ela tinha 20 anos e ele, 30, uma união que, apesar de só gerar um filho, Noel, selaria o destino de ambos. Wilde, é claro, não escondeu o desdém pela traição, mas a amizade, ou o que restava dela, sobreviveu, especialmente quando os Wilde, afogados em dívidas após a morte do patriarca em 1876, rumaram para Londres. Lá, os caminhos de Bram e Oscar voltariam a se cruzar, e quem sabe que sombras daquele passado não ressoariam nas páginas de Drácula. Porque afinal, as melhores histórias não nascem apenas da tinta e do papel, nascem das feridas que não cicatrizam, dos amores que poderiam ter sido, dos fantasmas que insistem em sussurrar nossos nomes na escuridão. Stoker, meu amigo, tinha os seus. E então, como se o destino teimasse em entrelaçar os fios daqueles dois irlandeses tão distintos, foi em meio ao exílio de Wilde que Stoker o buscou no continente. Já nos estertores do século XIX. Não por acaso, mas porque a vida, essa grande tecelã de ironias, quis que o homem que um dia brilhou nos salões londrinos agora se arrastasse pelas ruas de Paris, quebrado pela prisão, pela vergonha, pela traição de uma sociedade que o idolatrou e depois o esmagou. Enquanto isso, Stoker, o discreto, o trabalhador incansável, já havia plantado suas raízes em Londres há 2 décadas. Desde aquele convite de Henry Irving em 1878, um convite que não era mero emprego, mas uma porta aberta para o coração pulsante do Império. E que porta? O Lyceum Theatre, esse templo de mármore e veludo onde Irving reinava absoluto, não era apenas um palco, era o epicentro da cultura vitoriana. O lugar onde a alta sociedade se misturava aos boêmios, onde as palavras de Tennyson ecoavam entre os suspiros de Ellen Terry, a musa de cabelos ruivos que fazia tremer até os mais frios corações. Stoker não chegou ali como um mero funcionário, chegou como o braço direito do homem que em 1895 se tornaria o primeiro ator da história a ser sagrado cavaleiro. Sir Henry Irving, o mago das tábuas, o homem que transformava Shakespeare em religião e o teatro em um ritual sagrado. Stoker era o arquiteto invisível daquele império, o homem que mantinha as engrenagens girando enquanto o mundo aplaudia o gênio à frente do palco.
Mas não se engane, por trás da mesa de um gerente de teatro, espreitava um espírito inquieto. Enquanto organizava contratos e acalmava egos, Stoker devorava o mundo com os olhos. Conheceu os exploradores que mapeavam as sombras da África como Livingstone, cujas cartas cheiravam a terra úmida e a feitiçaria de continentes distantes. Conversou com Whistler, o pintor maldito que transformava a névoa de Londres em arte e escândalo. E claro, circulou entre os escritores que faziam da cidade um caldeirão de ideias. Yeats, ainda jovem, com seus versos que cheiravam a turfa e mitos celtas. Shaw, o irreverente que esfaqueava a hipocrisia burguesa com um sorriso nos lábios. Moore, o provocador, que escrevia como se cada palavra fosse um golpe de punhal. Até Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, cruzou seu caminho, dois homens obcecados por mistérios, um desvendando crimes, o outro inventando-os. E foi nesse caldeirão que Stoker, o irlandês discreto, o homem das sombras, começou a forjar sua própria lenda. Enquanto o dia pertencia ao Lyceum, a noite era sua. Escrevia à luz de velas, entre pilhas de livros de folclore e anotações sobre lendas dos Cárpatos, enquanto Florence dormia e Londres sussurrava lá fora. Under the Sunset, seu livro de contos de fadas sombrios, saiu em 1881 e histórias que décadas depois, seriam resgatadas como precursoras da fantasia moderna, cheias de castelos amaldiçoados e criaturas que não eram bem humanas. Mas o mundo ainda não estava pronto para enxergar o gênio naquele irlandês de voz mansa. Os críticos sorriram condescendentes, os leitores passaram de largo. Stoker, porém, não desistiu. Como poderia? Ele havia visto de perto o que acontecia com os que ousavam demais. O exemplo de Wilde ainda ardia como um aviso. Até que em 1890 veio The Snakes Pass, um romance estranho, híbrido, que começava com São Patrício expulsando as serpentes da Irlanda e terminava em um pântano do século XIX, onde um inglês ingênuo se perdia entre lendas e amores proibidos. Não era Drácula, não ainda. Mas era um ensaio de algo maior, o primeiro grito de um homem que sabia que os monstros não moravam apenas nos livros, eles andavam entre nós, sorrindo, vestidos de gentis cavalheiros. E se a crítica não entendeu, se as vendas foram tímidas, pouco importava. Stoker já havia aprendido com Irving. O público às vezes demora a reconhecer a genialidade. Mas a genialidade sempre volta para morder. E então, como um relâmpago que rasga a noite escura, tudo mudou. Não mais as brincadeiras literárias de The Snakes Pass, nem os experimentos coletivos de Fenella. Agora era a hora da obra que devoraria a eternidade. Porque Bram Stoker não estava apenas escrevendo outro livro. Ele estava forjando um mito. Imagine a cena. Londres, final do século XIX, uma cidade que já era um monstro por si só, neblina espessa como um sudário, ruas que se retorciam como veias de um corpo doente e nos salões iluminados a gás, os homens poderosos brincavam de deuses enquanto o Império Britânico esticava suas garras sobre o mundo. Era nesse caldeirão de ambição e medo que Stoker mergulhava, não mais como o espectador, mas como o arquiteto de um pesadelo que transcenderia fronteiras. E quem melhor para guiá-lo pelos labirintos da Transilvânia do que Armin Vanberg, aquele húngaro de olhos penetrantes e histórias que cheiravam a sangue seco. Vanberg não era um simples viajante. Era um homem que havia pisado onde poucos ousavam, nos confins do Império Otomano, nas estepes da Ásia Central, entre tribos que ainda acreditavam em demônios com dentes afiados. E quando ele chegou a Londres, carregando nas malas não só relatórios para o Foreign Office, mas também lendas que faziam o ar gelar, Stoker deve ter sentido o mesmo arrepio que seus personagens sentiriam anos depois. A história não é apenas contada. Às vezes ela morde. Transilvânia. O nome soava como um sino funéreo. Uma terra onde húngaros e romenos se digladiavam por séculos, onde as montanhas guardavam segredos mais antigos que a própria memória. Vanberg conhecia aquele chão, conhecia os sussurros dos camponeses sobre Strigoi, sobre mortos que não descansavam, sobre nobres que bebiam o sangue dos vivos para manter sua juventude eterna. Stoker, ávido como um vampiro faminto, bebeu cada palavra. Não era pesquisa, era uma possessão. Então, entre 1895 e 1896, enquanto o mundo girava alheio, ele se trancou com seus demônios. Escreveu não como um autor, mas como um médium, canalizando vozes que não eram suas. Jonathan Harker, Mina Murray, Van Helsing, cada um deles uma peça de um quebra-cabeça macabro, cada carta, cada entrada de diário, cada telegrama costurado com uma precisão cirúrgica. Porque Drácula não seria apenas um romance. Seria uma armadilha. Uma obra que se infiltrava na mente do leitor como um vírus que faz você duvidar da sombra atrás da porta, do estranho que sorri demais no jantar, do próprio ar que respira.
E quando o livro finalmente emergiu das trevas em maio de 1897, o mundo não estava preparado. Não para aquele formato epistolário que transformava a leitura em uma investigação, não para aquele conde que não era um mero vilão, mas uma força da natureza, sedutora, implacável e eterna. Não para a ideia de que o mal não vinha de castelos distantes, mas sim nas malas de navio, nos contratos assinados, nos beijos roubados à luz do luar. Os críticos, é claro, não entenderam. Alguns riram. Outros torceram o nariz para o que chamaram de melodrama sensacionalista, mas o público sentiu. Porque Drácula não era sobre um vampiro. Era sobre o medo que sempre esteve lá, espreitando nos cantos da civilização. O medo do estrangeiro, do desconhecido, daquilo que não podemos controlar. E acima de tudo, do desejo, aquele que nos faz abrir a porta para a própria destruição. Stoker não viveu para ver seu monstro se tornar imortal. Morreu em 1912 pobre e quase esquecido, enquanto o conde que criou já começava a rir nos palcos de teatro, a assombrar as telas de cinema antes mesmo que o cinema soubesse o que fazer com ele. Mas a ironia? A mesma que persegue todos os grandes. Ele não escreveu um livro sobre vampiros. Ele inventou a moderna ideia de vampiro. E agora, mais de um século depois, ainda trememos quando a noite cai. Porque no fundo, todos sabemos, Stoker não criou Drácula. Ele apenas nos lembrou que o monstro sempre esteve aqui, esperando. E aqui está o gênio de Stoker em sua forma mais sedutora, uma história que não é contada, mas desvendada. Não por um narrador onisciente, não por um único olho que tudo vê, mas por vozes que tremem, que mentem, que se contradizem. Vozes que você ouve como se estivesse folheando cartas amareladas pelo tempo, diários manchados de tinta e sangue, recortes de jornais que anunciam o impossível. O termo vem do latim epistula, uma palavra que soa como um suspiro, uma carta, e é assim que Drácula se revela, não como um romance, mas como um dossiê do horror. Imagine só, você não está lendo uma história, você está investigando uma. Cada página é uma pista, cada voz uma testemunha, algumas confiáveis, outras enlouquecidas pelo que viram. Stoker não inventou esse formato, é verdade. A própria Mary Shelley já havia tecido Frankenstein como um quebra-cabeça de narrativas dentro de narrativas, onde o monstro e seu criador se alternam na confissão, enquanto um capitão perdido no gelo registra tudo em cartas desesperadas. E viu que Collins, em A Mulher de Branco, ele transformou a multiplicidade de vozes em uma armadilha psicológica tão aperfeiçoada que até os leitores mais céticos se pegam questionando. Quem afinal está mentindo? Mas Stoker levou isso além. Porque em Drácula a epistolaridade não é apenas um truque, é uma necessidade. Como você confia em um horror que não pode ser visto? Como acredita em um monstro que se esconde nas sombras, que distorce espelhos, que só existe quando você vira as costas? A resposta está nas vozes que gritam nas entrelinhas. No diário meticuloso de Jonathan Harker, onde cada vírgula parece um grito abafado. Nas cartas de Lucy Westenra, que começam leves como brisa de verão e terminam em delírios de sangue. Nos relatórios clínicos de Dr. Sevard, tão frios que gelam a alma. Até nos recortes de jornal, aqueles anúncios secos sobre um cão grande e negro, ou uma mulher loira vista à noite no cemitério, que juntos, formam um mosaico de pavor. Eis o poder do formato. Você não ouve sobre Drácula. Você descobre Drácula. Como quando Harker, aquele jovem advogado inglês tão certo de sua racionalidade, começa a anotar em seu diário as estranhezas do castelo na Transilvânia. Os servos que se benzem ao ouvir o nome do conde. O crucifixo que uma camponesa insiste em lhe dar, murmurando palavras que soam como estrigoi. A maneira como o próprio conde é aquele aristocrata de maneiras impecáveis. Nunca aparece nos espelhos, nunca come, nunca dorme. Harker escreve tudo, linha após linha, como se o ato de registrar pudesse domesticar o terror. Até que uma noite ele acorda com 3 sombras sobre seu peito, lábios frios em sua garganta. E o conde, sorrindo, afasta-as como se fossem crianças travessas. Para você, elas não estão prontas ainda. E então o diário para, porque algumas coisas não podem ser escritas. Enquanto isso na Inglaterra, Mina Murray, aquela mulher de inteligência afiada e coração firme, troca cartas com sua amiga Lucy, que sonha com noites de luar em Fite. Até que um navio encalha na praia, tripulação morta, apenas 50 caixões de terra transilvana a bordo. E Lucy começa a sonambular. E a sangrar, e a mudar. Os médicos falham. Van Helsing, o holandês de olhos penetrantes, chega com seus métodos estranhos, alho pendurado nas janelas, crucifixos, estacas. A mãe de Lucy, incrédula, remove o alho. Isso é superstição, doutor. Naquela mesma noite, uma sombra entra pelo quarto.
E quando Lucy acorda, seus dentes estão afiadíssimos. Você conhece o resto. Ou acha que conhece. Porque aqui está o segredo sujo de Drácula. Cada adaptação, cada filme, cada versão edulcorada que você já viu mentiu para você. Eles transformaram o Conde em um vilão glamouroso, um sedutor de capa preta. Mas o Drácula de Stoker, ele não é um amante. É um parasita. Um roedor de almas que se arrasta pela noite e que corrompe não com beijos, mas com doença. Que não quer sua paixão, quer seu sangue, sua vida, sua memória. E a única maneira de detê-lo é com ciência e fé, com homens que carregam crucifixos e serras cirúrgicas, que recitam orações enquanto afiam estacas. No final, é Mina, sempre Mina, quem junta as peças. Quem coleciona as cartas, os diários, os telegramas, e os costura em um único grito. Ele está aqui. E nós vamos destruí-lo. Porque essa é a outra genialidade de Stoker. Em um mundo onde a verdade é fragmentada, onde cada voz conta uma parte da história, a única maneira de vencer o monstro é unindo as vozes contra ele. E agora, pergunto, você ainda acha que conhece Drácula? Ou será que, como Harker naquelas primeiras páginas, você só acha que sabe no que está se metendo? Ah, mas espere. Você realmente acha que a batalha contra Drácula termina com uma simples estocada no coração? Que a vitória de Van Helsing e seus homens é apenas mais um final feliz de conto de fadas, onde o mal é derrotado e os heróis voltam para casa com suas vidas pacatas? Nada poderia estar mais longe da verdade. Porque aqui está o segredo que Stoker sutilmente tece entre as linhas. O verdadeiro horror não é a existência de Drácula, mas a descoberta de que ele sempre esteve entre nós. Aqueles caixões cheios de terra transilvana? Não eram apenas um esconderijo para o conde, eram uma metáfora brutal. A terra estrangeira, o sangue estranho, a ameaça que se infiltra nos portos, nas ruas, nos lares ingleses. Drácula não é apenas um vampiro, ele é a encarnação do medo vitoriano, o medo do outro, do desconhecido, do que vem de além-mar para corromper a pureza da nação. E quando os homens destruíram aqueles caixões, quando perseguiram o conde de volta aos Balcãs, quando cravaram a estaca em seu peito nas ruínas de seu próprio castelo, eles não estavam apenas matando um monstro, estavam reafirmando uma fronteira. Aqui termina a civilização, diziam suas ações. Aqui, o Ocidente vence a barbárie. Mas pergunte-se, quem afinal é o verdadeiro bárbaro? O conde, que bebe sangue para sobreviver, ou os caçadores, que o perseguem com cruzes e facas em nome de Deus e do Império? E então vem o epílogo, aquele final aparente, tão doce quanto um sonho. Mina e Harker, felizes com seu filho Kinsey, nome dado em homenagem ao jovem que morreu na perseguição. Mas espere, por que um nome tão carregado? Por que não deixar o passado para trás? Porque Stoker sabe que algumas feridas não cicatrizam. A sombra de Drácula não some apenas porque seu corpo apodreceu. Ela persiste na memória de Mina, que já foi sua vítima, na terra envenenada da Transilvânia, nas histórias que se espalham como pragas. O mal não morre. Ele apenas muda de forma. E agora falemos desse tal Vlad, o Empalador. Aquele que tantos insistem em ver como o verdadeiro Drácula. Ah, como adoramos reduzir lendas a fatos, como se a verdade fosse menos aterrorizante que a ficção. Mas e se eu lhe dissesse que Vlad é apenas mais uma cortina de fumaça? Que Stoker não precisava de um príncipe romeno para criar seu monstro, porque o verdadeiro vampiro já habitava a mente vitoriana. Pense na Inglaterra de Stoker, um império que se estendia como uma teia sobre o mundo, sugando riquezas, culturas, vidas. Um país que, enquanto pregava civilização, cometia atrocidades em nome do progresso. Drácula não é Vlad, Drácula é o espelho. Ele é o colonialismo revertido, o estrangeiro que vem, não para ser conquistado, mas para conquistar. Que não se curva à cruz, mas a usa como arma. Que não teme a luz, porque a luz já está corrompida. E a Irlanda? A Irlanda, a ferida aberta do Império. Stoker, um irlandês, sabia muito bem o que era ser visto como outro dentro das próprias fronteiras. O medo de Drácula não é apenas o medo do leste europeu. É o medo do que o Império Britânico fez, e faz, aos seus próprios fantasmas. Os vampiros não são apenas os que chegam de fora. São também os que o sistema cria, os Renfields, os servos, os que se dobram ao poder porque não têm escolha. Então, quando você ler Drácula novamente, e você vai ler novamente, preste atenção não apenas ao conde, mas aos caçadores. Pergunte-se, quem aqui é realmente o monstro? A criatura que bebe sangue para sobreviver? Ou os homens que, em nome da ordem, são capazes de qualquer crueldade? Porque no final das contas, Drácula nunca foi apenas uma história de vampiros. Era um aviso. E o pior de tudo, nós não ouvimos. E aqui está a verdade que poucos ousam encarar.
Drácula não é apenas um espelho da Transilvânia, mas um retrato sangrento da Irlanda sob o jugo britânico. Sim, a Transilvânia de Stoker é uma metáfora disfarçada, um território ocupado, drenado, esvaziado de sua essência, assim como a Irlanda do século XIX. E Lucy Westenra? Seu sobrenome não é mera coincidência. Vem de uma família de colonos britânicos em Monaghan, condado que Stoker conheceu bem enquanto servia como oficial dos tribunais irlandeses nos anos 1870. Um homem que viu de perto como a civilização impunha suas garras sobre uma terra que resistia. Depois, como muitos irlandeses talentosos da época, ele foi para Londres, não por escolha, mas por necessidade, porque a Irlanda não oferecia futuro para quem não se curvava. E o Conde? Ah, o Conde é muito mais do que um vampiro. É a encarnação de Afartasha, o lendário chefe irlandês cujo espírito indomável se recusava a morrer, mesmo quando enterrado de cabeça para baixo. Um homem que, segundo as crônicas recolhidas por Patrick Joyce em The Origin of Irish Place Names, 1870, governava com fogo e sangue não por maldade, mas porque a tirania exige resposta à altura. Stoker conhecia essas histórias. Ele as carregava consigo, assim como carregava a memória de uma terra que sangrava enquanto a Inglaterra se enriquecia. E então vem a doença. Não a de Drácula, mas a que assombrava a Europa, a azul, a cólera, as epidemias que varriam Londres entre 1830 e 1890, deixando corpos empilhados como lenha. Médicos sangravam os doentes em nome da ciência, drenando-lhes a vida enquanto a morte dançava nas ruas. Não é à toa que Drácula é obsesso por sangue, não como alimento, mas como símbolo. O sangue que se perde, que se rouba, que se contamina. Stoker sabia bem disso. Ele próprio viveu com a sífilis, essa maldição silenciosa que corrói por dentro, transmitida em segredo, como um pacto obscuro. Alguns dizem que a contraiu em encontros clandestinos, outros que foi vítima de um casamento frio, de uma vida que o asfixiava. Não importa. O que importa é que ele escreveu Drácula enquanto a doença o consumia, transformando seu próprio terror em arte. E quando o livro foi publicado em 1897, a crítica se dividiu. Uns elogiaram a genialidade da estrutura epistolar, o horror que se infiltrava como névoa nas páginas. Outros riram do alho, acharam o terror exagerado. Mas todos sentiram. Ali havia algo novo, algo que ultrapassava o gothique comum. Era Poe, era Shelley, era o eco de um mundo à beira do colapso. Stoker não se tornou rico com Drácula, pelo menos não em vida. O livro vendeu, mas não o suficiente. Só depois de morto, quando o cinema se apoderou de sua criatura, é que o conde se tornou imortal. Nosferatu, 1922, roubou sua história e a transformou em pesadelo visual. Stoker seguiu escrevendo, tentando repetir a fórmula. A Joia das Sete Estrelas, 1903, é prova disso. Outro barrister chamado à noite, outro mistério sobrenatural, outra mulher possuída por um espírito antigo. Desta vez, uma múmia egípcia, uma rainha que retorna para reclamar seu tesouro, e leva consigo as almas dos vivos. Mas nada superou Drácula, porque Drácula não era só um livro, era um grito, um aviso de que os monstros não morrem quando os enterramos. Eles voltam, sempre voltam, e quando fazem, trazem consigo todas as nossas culpas. O sucesso inicial de Drácula ofuscou tudo o que veio depois. Não que seus outros trabalhos não tivessem mérito, a Joia das Sete Estrelas hipnotiza com seu mistério egípcio, a Dama do Sudário retoma a sedução vampírica com um toque balcânico, e até o Covil do Vermelho Branco, com sua serpente monstruosa e hipnoses sinuosas, carrega uma loucura que só um gênio em declínio poderia conceber. Mas o público não queria mais do mesmo. Queria Drácula. Stoker, como um artista condenado a repetir seu próprio êxito, como tentou recapturar aquele relâmpago. As reedições de A Joia das Sete Estrelas em 1912, com seu final revisado onde o amor triunfa sobre a maldição, são sintomáticas. O leitor vitoriano já não suportava o horror puro, queria romance e redenção, um beijo que dissolvesse as sombras. Stoker, sempre atento ao gosto popular, cedeu. Margaret e Ross se casam. A rainha egípcia é derrotada. A fórmula se repete, mas o encanto se esvai. Porque o verdadeiro terror não se domestica. Não se casa. Não se resolve com um abraço. E então veio Lady Atline, em 1908, um romance transatlântico, doce como mel, onde uma jovem americana sonha com um lord irlandês, por um capricho do destino, o encontra. Não há vampiros aqui. Não há maldições. Apenas o suspiro de um final feliz, tão previsível quanto o nascer do sol. Stoker, o mestre do pesadelo,
Escrevi agora como se quisesse provar que também sabia tecer sonhos cor-de-rosa. Mas o mundo não precisava de outro romancista de salão. Precisava do homem que havia dado voz aos medos mais profundos da era vitoriana. O covil do vermelho-branco, seu derradeiro delírio, é a prova de que o gênio, mesmo doente, não se apaga sem lutar. A história de Adam Salton e da criatura que rasteja sob a terra é um pesadelo febril, repleto de elementos tão disparatados que beiram o grotesco. Um mongóse treinado para caçar serpentes, um servo africano sádico, uma mulher que pode ser uma deusa ou um demônio. É como se Stoker, sentindo o corpo traí-lo, tivesse jogado no papel tudo que sua mente, corroída pela sífilis, ainda conseguia conceber. E o resultado? Uma obra que oscila entre o sublime e o ridículo, tão excessiva que só poderia nascer de um homem à beira do abismo. Os críticos da época não tiveram piedade. Chamaram-no de o pior romance de terror já escrito. Hoje alguns o veem como uma obra-prima do horror camp, tão extravagante que se torna fascinante. Não por acaso, Ken Russell o transformou em comédia em 1988. Com Hugh Grant e Peter Capaldi entregando-se ao absurdo da trama com um entusiasmo que Stoker, em seus momentos mais lúcidos, talvez até apreciasse. Porque no fundo, o covil é um espetáculo. Um último grito antes do silêncio. E o silêncio chegou cedo. A sífilis, essa ladra sorrateira, já lhe roubava a sanidade há anos. Os delírios, as alucinações, os momentos de clareza seguidos por quedas brutais, tudo isso se infiltrou em suas páginas finais. Al Capone, outro condenado pelo mesmo mal, virou uma criança antes dos 40. Stoker resistiu um pouco mais, mas não muito. Os derrames o deixaram paralisado. A locomotora ataxia o transformou em prisioneiro do próprio corpo. Em 20 de abril de 1912, menos de um mês após o naufrágio do Titanic, outro símbolo de uma era que se desmoronava, ele morreu em St. George's Square, em Londres. Seu corpo, consumido pela doença, foi cremado. As cinzas guardadas em Golders Green são tudo o que resta do homem que inventou o vampiro moderno. E no entanto, Drácula nunca morreu. Enquanto Stoker apodrecia em vida, sua criação ganhava o mundo. O teatro se apossou dela primeiro. Em 1897, o Lyceum Theatre já encenava uma versão dramatizada, com o conde transformado em um aristocrata sedutor, mais charmoso do que monstruoso. O público delirava. As adaptações se multiplicaram. O cinema, ainda em sua infância, viu nele um filão inesgotável. De Nosferatu, 1922, o vampiro ratiforme de Murnau, a Bela Lugosi, com seu sotaque húngaro e capa dramática, até Christopher Lee, hamletiano em sua crueldade. Drácula virou ícone, virou piada, virou metáfora, virou tudo, menos esquecido. Hoje, quando alguém ouve o nome Drácula, não pensa em Bram Stoker. Pensa em presas afiadas, em castelos transilvanos, em uma sombra que se estende por séculos. Pensa em imortalidade. Ironias do destino. O homem que passou os últimos anos lutando contra a degeneração criou algo que jamais envelhecerá. Seu túmulo pode estar frio, suas cinzas reduzidas a pó, mas seu monstro ainda caminha entre nós. Sempre caminhará. Porque os grandes mitos não pertencem aos seus criadores. Pertencem ao medo. E o medo, meu caro leitor, nunca morre. E então, como um espectro que se recusa a ser exorcizado, a criatura de Stoker saltou das páginas para dominar os palcos, as telas e até mesmo o silêncio das ondas de rádio. Não foi mera sorte, foi destino. Porque um mito dessa magnitude não se contenta em viver apenas no papel. Ele exige sangue fresco, novas vítimas, novas formas de se infiltrar na imaginação humana. Imagine só, as cortinas se abrem, a plateia contém a respiração, e lá está ele, o conde, não como um mero personagem, mas como uma presença. As produções teatrais dos anos 1920 em Nova York e Los Angeles não eram apenas sucessos comerciais, eram rituais. O público não assistia a uma peça, participava de uma invocação. E quando a dança entrou em cena décadas depois, até o balé se curvou ao seu encanto. Sim, balé. Porque até a graça mais pura pode ser corrompida pela sedução do eterno. As primeiras versões, lá pelos anos 90, provaram que até os passos mais elegantes podem carregar o peso de uma maldição. Mas foi no cinema que Drácula encontrou sua morada definitiva. Lembre-se, os anos 20 foram a era do silêncio, e mesmo sem palavras, ele já dominava. Nosferatu, aquele nome que soa como um suspiro de agonia, roubou a história de Stoker sem permissão. Mas quem poderia culpá-lo? O cinema precisava daquele horror, daquele rosto esquelético que se arrastava pelas sombras. E quando os talkies chegaram, ele não apenas falou, ele sussurrou direto nos pesadelos da plateia.
1931, Bela Lugosi, com seu sotaque hipnótico e olhar penetrante, transformou Drácula em um ícone. Não era mais um livro. Não era mais uma peça. Era uma obsessão. E as adaptações não pararam. Werner Herzog, com seu Nosferatu, Phantom der Nacht, devolveu ao vampiro sua melancolia gótica como se o próprio filme fosse uma elegia em celuloide. Francis Ford Coppola, em 1992, ousou dar-lhe um coração, ou o que restava dele, com Gary Oldman em uma performance que oscila entre o trágico e o grotesco. E quanto a Van Helsing? Ele é apenas mais um fantoche nessa dança macabra, um caçador que nunca consegue matar o que não pode morrer. 80 filmes. Séries sem conta. Cada um deles uma variação sobre o mesmo tema, o medo do desconhecido, o desejo pela imortalidade, a linha tênue entre o sedutor e o monstro. Alguns são fiéis, outros hereges, mas todos, sem exceção, são devorados pela lenda. Porque no fim, pouco importa se a adaptação é literal ou distorcida. O que importa é que ao ouvir o nome Drácula, algo em você ainda estremece. E agora, mais de um século depois, a própria família Stoker se recusa a deixar o mito apodrecer. Dacre Stoker, bisneto do criador, ressuscitou as anotações perdidas de Bram para nos dar Drácula, o não morto e Drácula em livros que não são continuações, mas revelações. Como se o vampiro, mesmo em sua própria genealogia, se recusasse a ser enterrado. Quanto ao homem por trás do mito, Bram Stoker, um escritor que em vida foi ofuscado por seu próprio monstro. 12 romances, contos sem número, e ainda assim, hoje, seu nome evoca apenas um livro. Um pesadelo. Alguns dirão que foi azar, outros que foi genialidade, criar algo tão poderoso que tudo mais parece pálido em comparação. The Lair of the White Vor? Uma curiosidade. Drácula? Uma ferida aberta na cultura. Ele escreveu sobre a degeneração, sobre doenças que corrompiam o corpo e a alma, sobre medos que assombravam a Europa do século XIX. E, no entanto, o que mais nos aterroriza em sua obra não é o vampiro em si, é a ideia de que talvez nós sejamos os verdadeiros monstros, que a sede de sangue não é dele, mas nossa, que a imortalidade que ele oferece é apenas um espelho distorcido de nosso próprio desejo de nunca desaparecer. Então me diga, Stoker foi um gênio que capturou o zeitgeist de uma era, ou um homem comum que por acaso deu à luz um dos maiores mitos da humanidade? Drácula é uma obra-prima temporal, ou apenas um produto de seu tempo, inflado pela nostalgia? E você, já se pegou olhando para a própria sombra e se perguntando o que exatamente está olhando de volta? Deixe sua marca nos comentários. Afinal, um mito desses não vive só de sangue. Vive de você.